Saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe quando juntos mais uma vez examinamos a sua santa e bendita palavra. Hoje nós vamos meditar a respeito de que precisamos sabedoria para anunciar a salvação em Jesus Cristo, para anunciar o Evangelho. Nós muitas vezes desejamos de coração, com sinceridade, muito amor fazer isso, mas às vezes não fazemos com sabedoria. Precisamos agir na direção do Espírito Santo para a glória de Deus, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus e para a salvação das pessoas que ouvem. Nós anunciamos aqui já há alguns anos, estamos, graças a Deus, falando desta palavra, não para ganhar pessoas para a igreja nossa. Nós não temos igreja, quem tem igreja é o Senhor Jesus Cristo, Ele que tem a noiva. E nós somos membros uns dos outros, aqueles que servimos a Deus somos membros uns dos outros, somos membros de Cristo, né? Então nós procuramos levar o Evangelho para ganhar almas para Jesus, ganhar o Senhor Jesus, quem ganha é Jesus Cristo. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Então nós temos que fazer dessa forma, anunciar o Evangelho com sabedoria para que as pessoas sejam salvas. A nossa intenção é que você, meu irmão, minha irmã, examine a palavra de Deus e encontre nela o alimento e a força e a sabedoria para receber a salvação em Jesus Cristo. Nós vemos aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 14, e nós vamos vendo em partes e vamos meditando. Aqui fala de Paulo e Silas, eles passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então nós vemos aqui, o apóstolo Paulo, junto com Silas, eles estavam em viagem, anunciando o Evangelho, levando o Evangelho segundo a direção do Espírito Santo, anunciando em todo o mundo. E chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Muito bem. O que o judeu fazia? O judeu seguia a lei de Moisés, a lei de Deus dada através de Moisés. E o que a lei dizia? Que o sábado tinha que ser um dia de adoração, um dia de serviço a Deus. E os judeus se reuniam na sinagoga nos sábados. Qualquer outro dia, você não ia encontrar aquela sinagoga com gente. E você não tinha condições de reunir uma pessoa, ou seria muito difícil, reunir um grupo de pessoas para ouvir você falar sobre um Deus que as pessoas não conheciam, para você falar de alguma coisa que estava sendo o cumprimento daquela lei, que estava sendo anunciada já desde Moisés, estava terminando de se cumprir ali em Cristo. Como que Paulo fez então? Paulo e Silas, chegando à sinagoga, chegando a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus, como tinha por costume, foi lá. E por 3 sábados, quando os judeus justamente se reuniam. Então, o que Paulo sabia? Sabia que na sinagoga, de sábado, os judeus vão se reunir. O que eu vou fazer? Então, eu vou lá, eu sei da liberdade que eu tenho, e vou lá, e vou falar de Jesus lá para eles, lá na sinagoga. Porque eles se reúnem, e foi justamente lá, com sabedoria. Não ficou pregando na praça, outras vezes ele fez isso, pregou em praças, entrou nas casas, foi recebido nas casas, mas ali tinha sinagoga. Ele usou de sabedoria para anunciar o Evangelho. Então você está aí na tua casa, você tem na tua casa condição, através do rádio, da televisão, do celular, você tem condição de acessar muitas mensagens de Deus.
porque você é igreja. Muitas pessoas são proibidas até de assistir programas que não sejam daquele pastor que está anunciando, ou daquela igreja, senão você está se desviando. Cuidado com muita coisa ruim, tem mesmo muita coisa ruim. Nós vamos ver aqui, já naquele tempo o diabo agia tremendamente para desviar as pessoas, mas nós é que temos que escolher o nosso caminho. Eu não tenho que deixar uma pessoa escolher qual o caminho que eu tenho que seguir. Eu vou seguir segundo a minha fé. Senão, como é que eu vou obedecer a Deus? Ou você obedece a Deus, ou você obedece homens. Obedecendo homens, você não está obedecendo a Deus. Você está fazendo vontade da carne, está sujeito, está preso na vontade daquelas pessoas. E nós não somos prisioneiros, somos prisioneiros de Cristo. De Cristo nós somos, ou vamos obedecer a Ele. Então, aqui Paulo agiu com sabedoria. Qual foi o resultado? E alguns creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Olha que fruto maravilhoso que deu. Agir com sabedoria. Olha, tem um grupo de pessoas ali falando de Deus, mas é um Deus diferente do que eu creio. Eu vou lá e vou falar da minha fé para essas pessoas. Ah, não, nós não precisamos, nós já temos. Tudo bem, você quer rejeitar a palavra? Rejeite. Você já sabe, já é perfeito? Oh, que maravilha! Então me ensina. Vamos ver o que está escrito, vamos ver. Então, na continuidade aqui, no versículo 5 em diante, mas os judeus desobedientes, porque a mensagem estava sendo transmitida puríssima, limpíssima, sem mistura e sem fermento, os judeus desobedientes, movidos de inveja, porque quem não tem o que falar e vê que Deus deu para outro, fica com inveja. Por que as pessoas não me ouvem? Porque você não fala a palavra de Deus. Você não busca o desejo de servir você não busca levar às pessoas o desejo de servir a Deus. Você quer levar às pessoas o desejo de servir a você, servir a tua igreja. Seja um cristão verdadeiro. Se converta, você que está anunciando o Evangelho. Se converta para anunciar o verdadeiro Evangelho, levando as pessoas a Cristo. Isso é o pregar o Evangelho. Então, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e assaltando a casa de Jasão, procuravam tirá-los para junto do povo. Quantas pessoas falam mal, levantam calúnias contra os servos de Deus, por inveja, e pegam homens perversos e falam mentiras. Paulo e Silas não quiseram nem saber o que estão dizendo, é mentira, eu vou provar que é mentira. Não, se quer continuar falando, fala, eu vou continuar aqui servindo a Deus. E assim a nossa atitude tem que ser essa. Estão falando contra nós, estão nos ofendendo, estão mentindo, levantando calúnia. Você que está ouvindo essas barbaridades aí, ou você ouve e compara o que nós estamos fazendo, como os cristãos, os judeus de Beré fizeram, nós vamos ver mais adiante, ou você se deixa levar pela mentira sem procurar saber da verdade. Você quer obedecer ao homem? Obedeça. Você quer obedecer a Deus? Seja fiel a Deus. E, versículo 6 em diante, não os achando, trouxeram Jasão e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes têm alvoroçado o mundo, estes que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Quem estava alvoroçando eram eles, não Paulo e Silas. Eram esses judeus aqui, desobedientes, cheios de inveja, que chamaram homens perversos, vadios, alvoroçaram a cidade e jogaram a culpa em Paulo e Silas. Então, é o que o diabo faz. Ele prepara todas as coisas, depois você se vira aí, ó. Você caiu na cilada, agora você se vira. Agora você caiu na cilada do demônio, você entrou na mentira, aceitou a mentira, se apartou do Deus vivo e agora a tua vida está um inferno, porque o demônio vai levar as pessoas para o inferno já começa aqui, assim como o reino dos céus já está aqui, o reino do inferno também já está aqui, porque este mundo jaz no maligno. Nós aceitamos a Jesus, saímos desse mundo. Então, os quais Jasão recolheu, e todos, isso é acusação, e todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Amém. Há mesmo outro rei, só que não o reino deste mundo aqui, um reino celestial, um reino espiritual. Nós não vamos abandonar esse corpo, nós estamos nesta vida aqui, nós servimos as coisas do mundo, porque estamos neste mundo, mas não as coisas da carne.
e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram estas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jasão e dos demais, os soltaram. Aí os magistrados, o que está acontecendo? Não, nós estamos falando de Jesus aqui. Eles que estão falando, alvoroçando a cidade aqui. Então pode ir embora, acabou, não tinha prova nenhuma contra eles. Como se você for ver se é verdade o que dizem das pessoas que anunciam o evangelho, será que é verdade isso que estão dizendo daquele irmão, daquela irmã, daquele pastor, daquele obreiro? Será que é verdade? Vamos ver. Aí você vai ver, aí você vai saber, vai cair a máscara dessas pessoas, você vai reconhecer por trás da máscara de cordeirinho, está um satanás de rabo e chifre lá, te incentivando a não ter comunhão com as pessoas. Isso é o que o diabo quer, criar parede entre as pessoas, divisões. Nós não podemos deixar isso não, está destruída essa obra maligna em nome de Jesus Cristo. Nós temos comunhão uns com os outros, nós que servimos a Deus com sinceridade e amor, nós temos comunhão. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Olha que tinha uma sinagoga em Bereia, o que nós vamos fazer? Vamos pregar o evangelho lá também, tem dado resultado isso, e deu a direção de Deus, eu tenho que anunciar o evangelho àquela família lá. Como é que eu faço? Eu vou fazer assim, eles gostam daquilo, eu vou ver um dia que está todo mundo reunido ali, eu vou convidá-los para um almoço na minha casa, eu vou dar um jeito de chegar até aquelas pessoas. É assim que nós anunciamos o evangelho, com sabedoria. E aqui, estes judeus de Bereia foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim mesmo. Então, você vê, aqui está dizendo que eles foram mais nobres do que aqueles de Tessalônica. E lá em Tessalônica, Deus operou maravilhas, muita gente foi salva. Aqui em Bereia, muito mais ainda, porque eles examinavam. Está sendo trazida essa mensagem? Olha que mensagem bonita. Será que é isso mesmo que Deus quer de nós? Vamos ver, onde é que está? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Então amém, é assim mesmo. É assim que nós temos que fazer. Anunciar e falar, confira aí na Escritura, veja se é assim. Porque nós vemos que fazendo isso, aqueles irmãos agiram com nobreza. Você faça também com nobreza. Anuncie o evangelho com sabedoria e receba o evangelho com nobreza de coração, examinando para ver se não está sendo enganado, não é? Tem tanta doutrina aí, irmãos, que não tem pé nem cabeça, viu? Tem proibições e proibições, não pode isso, não pode aquilo. Você vai procurar na palavra, você não acha nada. Então você toma cuidado com isso. Não, mas tem um versículo lá perdido não sei aonde. Não está perdido, é evidente. Mas nós temos que ver o que o Senhor Jesus nos ensina. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos varões. Foi maior ainda, porque eles receberam e estavam sedentos de salvação. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fossem até Paulo e Silas, que Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali. Então, veja bem, nós estamos trabalhando para o evangelho. O diabo está trabalhando para destruir o evangelho, para destruir você. Nós levamos palavra de vida eterna e de salvação, mas o diabo quer que você morra, ele não quer que você seja salvo. E o que ele faz? Ele usa os servos e servas dele. O que esse pessoal de Tessalônica tinha que se meter com os irmãos lá, com os judeus lá de Bereia? Acontece que eram todos judeus de Tessalônica e de Bereia. Os de Tessalônica odiavam o evangelho, os de Bereia tinham recebido com amor. Quando os de Tessalônica souberam disso, vamos lá. Como que nós somos da mesma igreja, falando hoje entre os cristãos? Nós somos da mesma igreja e vocês estão recebendo aqueles lá que não são da nossa igreja? Como que pode uma coisa dessa? Mas eles foram mais nobres do que aqueles, e Deus abençoou aquele povo. Seja você também inteligente e abençoado. Ouça a palavra de Deus e leve adiante com sabedoria, levando a salvação e a vida eterna em nome de Jesus Cristo, obedecendo Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, querida irmã, querido irmão, e toda a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.